Olá a todos, sou Ansel Lankman, engenheiro civil e perito especializado em condomínios. O nosso assunto de hoje, novamente, é sobre impermeabilização, agora de jardineiras, e, para tanto, convidamos novamente o engenheiro Daniel Wertheimer. Daniel, como vai? Obrigado por ter vindo. E o motivo de eu ter renovado o convite foi porque o nosso programa anterior, quando falamos sobre impermeabilização de lajes, muitos e-mails sugerindo que o assunto fosse voltado a ser debatido no programa e perguntas, enfim, agradou. Agradeço o convite novamente e realmente é um assunto bastante interessante quando começa a se levar a fundo os problemas que podem acontecer nos condomínios e a gente fica à disposição aí para falar hoje de outros temas aí de impermeabilização. Então, o tema que eu escolhi hoje são jardineiras. Jardineiras. Tá? Primeira pergunta, jardineiras que são construídas numa laje, pode ser num térreo, pode ser num piso superior, elas devem ser impermeabilizadas separadamente, cada jardineira, ou eu posso impermeabilizar toda a superfície e depois construir por cima as jardineiras? O que você aconselha? Isso vai muito do projeto da obra, tá? Os dois sistemas são possíveis de ser feito. Cada um tem o seu cuidado a ser tomado. No caso de laje, impermeabiliza-se a laje toda, a testa protege, aí se levanta as alvenarias das jardineiras, vê o layout do térreo, e depois tem que ser feita a emenda correta da manta da laje, envelopar, que a gente chama alvenaria, e deixar ela todinha estanque para não haver possibilidade de infiltração. No caso de já existir uma jardineira no térreo, aí dá para se fazer a impermeabilização interna e tomar o cuidado de se emendar na impermeabilização já existente da laje, para evitar problema de possível infiltração. Agora, quando eu vejo as paredes das jardineiras umedecidas pelo lado de fora, isso com certeza é um problema da impermeabilização? Com certeza é uma falha de especificação, né? É importante sempre se fazer a impermeabilização interna para evitar a passagem da água e externa também para evitar vir do outro lado, água de chuva, água de lavagem, pode acabar entrando na alvenaria. Agora, eu já vi acontecer o seguinte, a impermeabilização interna da jardineira, ela sobe pela parede da jardineira, não vai até a borda da parede e a água acaba penetrando por trás da manta. Isso acontece? Isso, acontece muito e esse é um erro de arremate. A impermeabilização na vertical nunca deve estar parada na vertical. Então, quando ela vira na jardineira, é imprescindível que ela vire na horizontal para um arremate perfeito. E depois fazer o acabamento bem feito com o asfalto. Ou seja, não é um trabalho para curioso. Com certeza. Tem que ser um profissional especializado e um acompanhamento à execução por um engenheiro, por um arquiteto, por um fiscal especializado. Uma outra pergunta. As raízes das plantas, elas são um problema? Muito grande. Tá? As raízes, dependendo do tipo de planta, se elas são mais profundas, elas vão atrás de água, elas querem, então, são ávidas por água. Quais os problemas de raízes mais profundas? Elas vão indo atrás de água, acabam rasgando a impermeabilização e destruindo todo o sistema impermeabilizante. Outro problema muito comum, a raiz acaba entrando na tubulação, ela entra no ralo, vai atrás de água. E já pegamos casos que, olhando no subsolo a tubulação, abrindo a tubulação, ela estava totalmente, que a gente chama de esclerosada, cheia de raiz. Teve que fazer toda a troca da tubulação e depois reimpermeabilizar em cima. Aí a gente recomenda, quando se refazer o paisagismo, não colocar planta de raiz muito profunda, muito forte. Eu vi já muito falar sobre plantas com raízes agressivas. Sim. Dessa maneira que os paisagistas chamam essas plantas. Sim. São realmente raízes que agridem o que tiver ao alcance delas. No caso, seria a manta da impermeabilização. Isso. Ou árvore de grande porte, colocar uma paineira em cima de uma laje, uma coisa muito grande em cima de uma laje. Então, precisa tomar esse tipo de cuidado, né? A gente toma os nossos cuidados aplicando
uma manta anti-raiz ou pintura anti-raiz no acabamento para evitar a raiz perfure. Ela acaba mudando de direção com o anti-raiz e não perfurando o impermeabilizante. Então explique para o nosso público o que é uma manta anti-raiz. Manta anti-raiz é uma manta feita na fábrica. Quando se mistura a massa asfáltica, se coloca um produto, um anti-raiz, um fungicida anti-raiz, na massa asfáltica. Aí, quando a raiz vem e chega perto da impermeabilização, ela acaba mudando de direção. Hoje tem pinturas também anti-raiz. É como um repelente, vamos dizer. Exato, é um repelente de raiz. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Toda a edificação tem as suas juntas de dilatação, que são os espaços, os vazios na estrutura, próprios para que a estrutura possa se movimentar sem quebrar. E muitas vezes essas juntas passam debaixo de uma jardineira. Bom, essas juntas têm que ser tratadas com mastique, com massas apropriadas de alta elasticidade que permitem a movimentação da estrutura. E quando ela está debaixo da raiz, como é que eu vou tratar? Eu tenho que esburacar a raiz inteira para chegar lá embaixo e encontrar aquela junta? Esse é um erro já de projeto, né? Quando você tem uma junta de dilatação, ela é de dilatação, então ela precisa dilatar. Se eu colocar uma jardineira em cima dessa junta, eu estou travando, eu estou segurando essa junta. Ela vai tender a trabalhar, vai rachar, vai trincar a floreira e vai acabar causando infiltração. O correto é nunca existir uma floreira travando uma junta. Já existe isso, o ideal seria quebrar essa floreira ou refaz a floreira até a junta e depois da junta deixa essa área livre ou elimina-se a floreira. Faz um novo projeto. Então eu vou te perguntar uma coisa. Depois de tantos anos trabalhando com impermeabilização, você com a tua empresa, alguma vez você já foi consultado por um arquiteto para perguntar se aquela jardineira pode ou não ser impermeabilizada daquela maneira, se a junta pode ser colocada debaixo de uma jardineira, ou melhor, fazer duas perguntas em uma. Alguma vez algum paisagista ou alguma paisagista te consultou sobre tipos de planta que mais agridem ou não a manta impermeabilizante? Isso é muito difícil de acontecer. Esse seria o ideal. Todos os envolvidos na construção fazer uma reunião e ver a eventual interferência de um com o outro, tanto de hidráulica, quanto de elétrica, quanto de projeto estrutural mesmo, né, de juntas de dilatação, o que um pode não interferir ou colaborar com o outro para evitar problema futuro. Isso não é comum de acontecer, mas acontece algumas vezes sim. Eu acho isso muito difícil de acontecer, porque a interação entre os vários profissionais numa obra gigantesca que é um edifício, me parece que é o essencial. Ainda mais hoje em dia que uma construção civil se assemelha muito a uma montagem de um automóvel, onde vários fornecedores disponibilizam equipamentos, materiais, peças, e a montadora, que a gente chama de fábrica de carro, né? A montadora monta tudo e procura aparar as pontas e não deixar que um problema interfira no outro. Numa construção civil hoje ainda não acontece esse tipo de coisa. Nós estamos vendo aqui exemplos que poderiam ser minimizados, problemas que poderiam ser evitados se houvesse esse tipo de ajuda mútua, né? A gente dá esse tipo de ajuda, mas depois que a coisa já aconteceu. Aí é mais para corrigir, se é possível corrigir, da melhor forma que der para corrigir. E falando sobre o assunto essencial, que é a manutenção predial, problemas dos síndicos, que é o nosso público, né? Tratamento pontual de uma infiltração em jardineira. É possível ou eu tenho que impermeabilizar tudo? Porque tratamento pontual significa economia, não ter que refazer tudo. Tratamento pontual não é recomendado, né? Como diz o nome, é pontual. Eu estou tratando o local onde a água está saindo. Tá? Numa jardineira eu tenho uma água represada, ela está dentro daquela jardineira ou daquele jardim. Se eu tratar só um lugar onde tem a infiltração, é onde a água encontrou uma maneira de sair, mas por onde ela está vindo. Então, por mais que se faça um tratamento pontual, sempre há o risco de insucesso. Então, não é recomendado. É possível de fazer? Mas não é recomendado. E, obviamente, não vai ter uma garantia que teria um trabalho integral. Com certeza. Não tem garantia, justamente por não ter como saber de onde está vindo a água.
já que não se fez a área toda, né? E pensando assim, em jardineiras apoiadas sobre lajes e jardineiras suspensas na parede ou na fachada, qual é a diferença de tratamento de uma ou de outra? O que é mais tranquilo? Onde eu tenho que me preocupar mais? As jardineiras penduradas na estrutura, que a gente chama, elas têm maior movimentação estrutural. Aí tem que se tomar mais cuidado caso a caso. Ou se coloca uma manta asfáltica mais grossa, 4 milímetros, ou se coloca dupla manta. Tem casos que já foi especificado dupla manta em jardineira, por ela estar em balanço e pelo tipo de paisagismo especificado, mais pesado, tem que ser feita uma dupla manta. E casos mais simples, que a jardineira é menorzinha, que pode ser feita uma manta líquida ou algum outro tipo de sistema acrílico ou outro tipo de sistema que foi especificado. Nessa nossa conversa de tão pouco tempo, você já repetiu várias vezes a palavra especificado. Especificação significa planejar. Que material que eu vou especificar ou determinar para aquela situação. Esse é o então, segredo. novamente, nós estamos assim de frente a uma necessidade absoluta de planejamento, de projeto. Esse é o segredo. A gente defende que não existe um material, um sistema para tudo, né? Ferrari é um carro muito bom? Anda com a Ferrari na praia, na areia. É melhor uma bicicleta, né? Então existe um material adequado. Há controvérsias. Existe um material adequado para o local adequado e aplicado da forma correta, fiscalizado de forma correta, aí sim se evita problemas futuros, né? A pergunta de hoje vem do Cláudio Videira, de Interlagos. Eu vou ler para vocês. Sou síndico profissional e num dos condomínios que administro tem uma jardineira no térreo com uma árvore que cresceu muito, mas ela é o grande xodó dos moradores. Eu acho que o nosso programa está mais para conselheiro sentimental do que... Ela é o grande xodó dos moradores. A garagem embaixo parece um lava-jato de tanta água que pinga. Sei que a árvore tem sua culpa, mas eu não posso nem pensar em removê-la. Tenho duas perguntas. Primeiro, como impermeabilizar sem tirar a árvore? Segunda, se decidir mantê-la, como me previno de problemas judiciais em função dos vazamentos? Eu vou começar pela segunda porque eu vou responder. Bom, problemas judiciais você tem que se aconselhar com os advogados que acompanham o seu condomínio. Mas de cara eu vou te falar uma coisa. A sua responsabilidade pelas decisões que você tomar, elas são muito fortes e você vai ter que responder por elas. Então, a minha opinião é, discuta esse assunto da árvore em assembleia. E se a assembleia decidir que a árvore deve ser mantida, documente que você manteve a árvore por decisão soberana, que a assembleia tem poder para isso. Porque fatalmente a árvore lá é um problema e vai continuar sendo enquanto ela não for retirada. Se depois, se a Assembleia resolver que a árvore deve ser retirada, você também vai estar documentada, porque vai ter aquele que é apaixonado pela árvore que vai se insurgir contra você. Ou seja, debata o assunto com a coletividade, que é a melhor coisa. Daniel, como impermeabilizar sem tirar a árvore? Esse é um problema sério. Como impermeabilizar sem tirar a árvore? Não tem como. O correto é arrancar tudo e impermeabilizar e dar garantia do serviço feito. Sem tirar a árvore, existe como fazer um paliativo? Existe. Mas como você bem falou, tem que ser alertado o síndico, alertado o prédio. Se faz um contrato, vai para o departamento jurídico para ser analisado todas as explicações que não está se tirando aquela árvore em específico. E dá para se fazer o serviço como? Você vem com um trecho que pode ser retirado as plantas, a terra, tudo, e na região da árvore que não vai sair, se cria como se fosse uma jardineira dentro da outra. Se cria uma alvenaria de um lado, uma alvenaria do outro, tá? Deixa essa área isolada e vem com a impermeabilização nova daqui, sobe nessa alvenaria, a gente costuma descer do lado interno também e emendar na impermeabilização atual, tá? Mesmo assim, a gente alerta o cliente que naquela região onde não foi mexido, é uma região crítica que pode continuar, pode não, deve continuar vazando. Na interface dessa alvenaria que a gente fez para a área nova, também existe o risco de haver infiltração. Por isso que a gente
envelopa essa alvenaria e emenda na de cá. Mas é um risco. Então, aonde não tem garantia, na área dessa jardineira interna e 50 centímetros para cá, 50 centímetros para cá. Local crítico onde pode ocorrer uma infiltração futura. Agora, é uma incoerência total, porque a árvore ela tem que se desenvolver, as raízes têm que crescer. E na hora que você está confinando ela nessa jardineira que você construiu dentro da jardineira maior, esse confinamento vai atrapalhar o crescimento dessa árvore. Quer dizer, não tem o mínimo sentido manter essa árvore lá. Num futuro, dependendo de como é a raiz, ela pode até destruir essa alvenaria que foi feita. Não, destruir até a parede, é isso mesmo. Pode demorar 1 ano, 2, 3, não se sabe quanto, vai depender da movimentação dessa raiz, da força dessa raiz. Espero ter respondido a sua pergunta, Cláudio Videira. Olha, chama Videira. Videira, ainda, né? Tá bem? Bem, chegamos ao final de mais um programa. E lembrando a vocês que qualquer tipo de pergunta vocês podem fazer no site que aparece aqui embaixo, nas nossas redes sociais ou através do meu e-mail. Vou responder na medida do possível. Se for um assunto pertinente, vamos trazer aqui para o programa. E você também pode sugerir novas pautas para os próximos. Até o próximo.